pastor Leandro, ele é pastor auxiliar aqui na quadrangular do bairro Palmeiras, o pastor José Antônio, que é o nosso superintendente, não é? E ele está aqui hoje, esteve de manhã, foi uma bênção. Tenho certeza que agora à noite também será uma bênção, e você vai receber essa palavra. Eu tenho certeza que é uma instrução para o nosso ano, para a nossa caminhada no ano, tá certo? E eu quero que vocês recebam o pastor Leandro aplaudindo a Jesus pela vida dele. Deus abençoe. Para Jesus pode ser mais forte, não pode? A todo o povo de Deus, boa noite. A todo o povo de Deus, boa noite. Paz seja convosco. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Em nome do Senhor Jesus, que Deus te abençoe do alto da sua cabeça até a planta dos seus pés. Isso para não sobrar nada para o inimigo. 100% de Deus, 100% de Jesus. Quem recebe isso, diga glória a Deus. Amém. Prometo ser breve, prometo ser objetivo. Quero de antemão agradecer a Deus por essa oportunidade, por esse privilégio. Eu era um caso perdido. Eu sou resposta de oração. E a mãe está ali, é prova disso. Enquanto eu chegava drogado em casa, eu encontrava minha mãe de joelhos orando pela minha vida. Então eu sou resultado de oração. Não estou aqui à toa. Sou resultado de oração. Sou graças a Deus pela vida da minha mãe, que orou muito pela minha vida. Para me poder conversar, era um custo. Eu entrava em casa mudo e saía calado. Não conversava de jeito nenhum. Para me poder relacionar com as pessoas, eu tinha que o quê? Usar droga, beber. Só dessa forma eu conseguia me relacionar com as pessoas. Então, eu dei muito trabalho para Deus. Mas, no tempo certo, Deus agiu na minha vida. Amém? Quero agradecer ao pastor Heitor. Na verdade, o Heitor já se tornou mais do que um líder para mim. Primeiramente, uma referência. E também um amigo particular. Um amigo que eu sento, como um pastel junto, a gente conversa. Numa conversa de WhatsApp já saiu várias mensagens, várias pregações. Então, sou muito grato a Deus pela vida do pastor Heitor. Eu já quero deixar aqui um abraço do meu Abraão, pastor Zé Antônio. Estou aqui debaixo da bênção dele. Ele me autorizou a estar aqui. Então, estou aqui debaixo da bênção dele. Ele mandou trazer um abraço para essa igreja abençoada, em nome de Jesus. Amém? O tema da minha mensagem nessa noite é: eu posso perder tudo, mas se eu ainda tiver Deus, eu tenho tudo. Eu posso perder tudo, mas se eu ainda tiver Deus, eu tenho tudo. Quem trouxe sua Bíblia, abra ela comigo no livro de 2 Reis, capítulo 4. Nós vamos ler vários versículos, então acompanha aí em nome de Jesus. Segunda Reis, capítulo 4, verso 1 em diante. Quem achou, diga amém. Pessoal, que é bom de Bíblia, isso aí. Amém? Amém? Diz assim na minha tradução: certa mulher, que era viúva de um dos membros de um grupo de profetas, foi falar com Eliseu e disse: o meu marido morreu. Como o senhor sabe, ele era um homem que temia a Deus, Senhor, mas agora um homem a quem ele devia dinheiro veio para levar os meus 2 filhos a fim de serem escravos, como pagamento da dívida. Eliseu perguntou: o que posso fazer por você? Diga, o que você tem em casa? Não tenho nada. Repita comigo: não tenho nada. Não, de novo, não tenho nada. A não ser um jarro pequeno de azeite, respondeu a mulher. Eliseu disse: vá, pedir aos seus vizinhos que lhe emprestem muitas vasilhas vazias. Depois, você e os seus filhos entrem em casa, fechem a porta, comecem a derramar azeite nas vasilhas e vão pondo de lado as que forem ficando cheias. Então, a mulher foi para casa com os filhos, fechou a porta, pegou o pequeno jarro de azeite e começou a derramar o azeite nas vasilhas, conforme os filhos iam trazendo. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela perguntou se havia mais alguma. Essa foi a última, respondeu um dos seus filhos. Então, o azeite ele parou de correr. Versículo 11. Um dia Eliseu voltou para Sunem e subiu ao seu quarto para descansar. Ele disse a Geazi, o seu empregado, que fosse chamar a dona da casa. Quando ela chegou, Eliseu disse a Geazi:
pergunte o que eu posso fazer por ela para pagar todo o trabalho que ela tem tido cuidando de nós. Talvez ela queira que eu vá falar em favor dela com o rei ou com o comandante do exército. Mas a mulher respondeu: eu tenho tudo o que eu preciso aqui, no meio do meu povo. Eliseu perguntou a Geazi: então o que eu posso fazer por ela? Ele disse: bem, a mulher não tem filhos e o marido dela já é velho. Diga a ela que vem aqui, ordenou Eliseu. Ele a chamou. E ela disse: ele a chamou. E ela foi e ficou na porta. Então Eliseu disse: no ano que vem, por esse tempo, você carregará um filho no colo. A mulher exclamou: por favor, não minta para mim. O Senhor é um homem de Deus. Mas, como Eliseu tinha dito, no ano seguinte, no tempo marcado, ela deu à luz a um filho. Versículo 20, quem está comigo? O empregado carregou o menino até o lugar onde a mãe estava. Ela ficou com ele no colo até o meio-dia, então ele morreu. Versículo 25. E assim ela saiu e foi para o Monte Carmelo, aonde Eliseu estava. Quando ela ainda estava um pouco longe, Eliseu a viu chegando e disse ao seu empregado Geazi: veja, a mulher de Sunem vem vindo aí. Corra até lá e pergunte se está tudo bem com ela, com o marido e com o filho. A mulher disse a Geazi que estava tudo bem. Porém, quando chegou ao lugar onde Eliseu estava, ela se ajoelhou diante dele, abraçou os seus pés. Geazi iria tirá-la dali, mas Eliseu disse: não faça isso. Você não está vendo que ela está muito aflita? E o Senhor não me disse nada sobre isso. Versículo 32. Quando Eliseu chegou, entrou no quarto e viu o menino morto na cama. Então fechou a porta e orou a Deus, o Senhor. Depois deitou-se sobre o menino, pondo a sua boca sobre a boca dele, os olhos sobre os olhos, a mão sobre as mãos. Quando Eliseu se deitou sobre o menino, o corpo da criança começou a se esquentar. Eliseu levantou-se e andou de um lado para o outro do quarto. Depois voltou e deitou-se de novo sobre o menino. Aí o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então Eliseu chamou a Geazi e mandou que ele chamasse a mãe. Quando a mulher entrou, Eliseu disse: pega o seu filho. Ela caiu aos pés de Eliseu e encostou o rosto no chão. Depois pegou o filho e saiu. Feche seus olhos. Amado Deus, querido Pai, nessa noite nos colocamos diante da Tua presença, entendendo que não mereço nada, entendendo que não sou digno de nada. Que nessa noite o Senhor me diminua ao nada, para que só o Seu nome ele seja glorificado nessa noite. Não deixe ninguém sair daqui do mesmo jeito que entrou. Pelo contrário, que nessa noite nós venhamos ser impactados pela Tua presença que será derramada nessa noite. Eu não sei se o céu vai descer ou se a igreja vai subir, mas ninguém vai sair daqui do mesmo jeito que entrou, no nome de Jesus. Você pode repetir comigo? Eu posso perder tudo. Eu posso perder tudo. Mas se eu tiver Deus, eu tenho tudo. Amém. As duas histórias se conectam. Ou seja, as duas histórias têm algumas semelhanças. As duas histórias têm algo parecido que se conectam uma na outra. A Bíblia vai falar a respeito de duas mulheres. Quantas mulheres? Não, quantas mulheres? Duas. Uma já satisfeita com a vida que tinha, outra, porém, necessitada, pois estava sendo cobrada por uma dívida que não era dela. Estava sendo cobrada por uma dívida que não era dela, e ela não tinha como pagar essa dívida. Enquanto uma já estava bem de vida, a outra é necessitada, e além de ser necessitada, estava sendo cobrada por uma dívida que não era dela. Eles estavam querendo levar como forma de pagamento da dívida a maior herança que ela tinha, ou seja, os filhos. Estava querendo levar como forma de pagamento de uma dívida que não era dela, o bem mais precioso que ela tinha, que era os filhos. Mas o que me chama a atenção nas duas histórias, que nas duas histórias acontece o sobrenatural de Deus. Nas duas histórias acontece o milagre de Deus. O que é milagre? Milagre é aquilo que ultrapassa a realidade humana. Aquilo que não tem como explicar por leis naturais. Não tem como explicar. É quando o sobrenatural invade o natural.
é quando o divino opera. Ou seja, eu e você não temos nenhum poder de fazer milagres, mas o Deus que nós servimos tem todo o poder de fazer. Quem está comigo, diga amém. Tem o poder. Milagre não se explica, milagre se vive. Milagre não se explica, milagre se vive. Você pode ver milagres em várias áreas da sua vida. Você pode ver milagres na sua vida sentimental, amém? Você pode ver milagres na sua família, na sua área da saúde. Mas milagre não se explica, milagre se vive. Vou dar um exemplo bem prático para você entender. Mateus, capítulo 14, verso 22 em diante, vai contar a história de Pedro andando sobre as águas. Era de madrugada, o barco estava mexendo. Jesus chama eles, ele fala, se é o Senhor mesmo, me deixa ir ter andando com o Senhor sobre as águas. Me deixa ir ter andando contigo sobre as águas. O que Jesus falou? Vem. Vem. Pedro, ele anda sobre as águas. Ele afunda, começa a olhar as circunstâncias ao redor dele, mas ele anda sobre as águas. Agora imagina um culto de domingo. Um culto como esse. Todo mundo chegasse e falando assim, essa noite nós vimos alguém andando sobre as águas. Essa pessoa podia levantar e falar assim, quem eles viram andando sobre as águas sou eu. Porque quem sai do barco conta milagres a respeito de si mesmo, enquanto quem fica no barco conta milagres a respeito dos outros. Milagre não se explica, milagre se vive. Saia da sua zona de conforto para viver milagres de Deus para a sua vida. Quem entende, diga amém. Para vivermos uma vida de milagres, o que precisamos fazer? O que precisa ser feito para viver uma vida de milagres? Ter fé e confiança em Deus. O que é fé? Hebreus capítulo 11. Ora, a fé, ela é o fim e fundamento daquilo que a gente espera, é a convicção daquilo que eu não vejo. Fé não é pensamento positivo. Fé é certeza. Vai acontecer. Eu acredito, vai acontecer. Não é pensamento positivo, é certeza, vai acontecer. E confiança? É fácil confiar em alguém? Não. Confiança não é gerada de um dia para o outro. Eu não te conheço hoje, vou entregar meu sobrinho para você cuidar. De forma alguma. Eu tenho mais ou menos uns 30 sobrinhos, amém? Em casa nasce criança todo ano. Nunca vi isso. Mas eu não conheço você, como que eu vou deixar meus sobrinhos com você? Mas se eu gerar uma confiança, entender que você é um homem de Deus, é uma pessoa de Deus, automaticamente eu vou gerar confiança em você. Não, essa pessoa pode muito bem cuidar dos meus 30 sobrinhos. Amém? Confiança em Deus é da mesma forma. Não tem como eu confiar em Deus se eu não me relacionar com Deus. Para eu confiar em Deus, eu preciso o quê? Me relacionar com Ele. Não tem forma de eu confiar em Deus se eu não me relacionar com Ele. Não existe maneira. Confiar é entregar sem medo de dar errado. Ou seja, Deus está no controle. Eu entrego. Ele vai cuidar de tudo. Quem está comigo, diga amém. Amém. Outra forma de vivermos milagres é termos referências de homens e mulheres de Deus aqui nessa terra. Homens e mulheres de Deus usadas através de uma oração para fazer com que o milagre ele aconteça na sua vida. Eu vou te explicar. As duas, elas tinham o mesmo profeta como referência. As duas. As duas tinham o mesmo profeta como referência. Só que uma, além do profeta, ela tinha o seu marido. Porque ela só foi de encontro ao profeta, porque o marido dela era um homem de Deus. Dentro da casa dela, ela tinha um homem de Deus. Então ela vai de encontro ao profeta e conta a situação do profeta. E conta a situação que ela estava enfrentando para o profeta. Porque ela tinha o profeta como um homem de Deus. Eu já quero declarar sobre a tua vida. Você representa Deus nessa terra. Você representa Deus na sua faculdade. Você representa Deus na sua escola. Você representa Deus aonde você colocar a planta dos seus pés. As pessoas vão te procurar porque vem Deus na sua vida. Aleluia! Aquela mulher já não sabia o que fazer. Pobre, necessitada.
e estava sendo cobrada por uma dívida que não era dela. Pensa, pobre, necessitada, sendo cobrada por uma dívida que nem era dela. Então ela recorreu ao profeta. Ela conta a situação, falando para o profeta: meu marido morreu, e eu estou sendo cobrada por uma dívida que não é minha. Como meu marido era um homem de Deus, quero que o Senhor faça alguma coisa em meu favor. Eliseu chega diante dela e pergunta assim: o que eu posso fazer por você? O que você tem em casa? Sabe o que aquela mulher respondeu? Eu não tenho nada. O que eu posso fazer por você? O que você tem em casa? Eu não tenho nada. Não ter nada revela o quê? Falta. Não ter nada revela o quê? Escassez. Quando eu falo para Deus que eu não tenho nada, eu estou colocando um muro diante daquilo que Deus pode fazer na minha vida. Não tenho nada. Quem está comigo, diga amém? Amém. Não ter nada para aquela mulher é a mesma coisa que dizer assim: olha, acabou as minhas possibilidades. Não tem mais jeito para mim. Vão levar os meus filhos porque não tem mais jeito. Já é o fim. Não tenho nada. O que me chama a atenção nas duas histórias é que o profeta ele faz basicamente a mesma pergunta para as duas mulheres. O que você tem em casa? Uma responde: olha, eu não tenho nada. Enquanto ele pergunta para a outra responde assim: olha, eu tenho tudo o que eu preciso no meio do meu povo. Eu não preciso de nada. Eu já tenho tudo que eu preciso, não preciso de nada. Aquela mulher que disse que já tinha tudo o que precisa, era uma mulher que tinha uma boa condição. É uma mulher que tinha construído um império. Era uma mulher que tinha dinheiro. É uma mulher que tinha posse. Então, ela não precisava nada de material. Mas dentro dela faltava algo. Eu tenho tudo o que eu preciso no meio do meu povo. Aquela mulher, ela agiu de bondade com o profeta. Ela vai e constrói um quarto em cima da sua casa para o profeta, porque ela viu que aquele profeta era um homem de Deus. Ela honrou aquele homem por ele ser um homem de Deus. O que eu aprendo com isso? Você tem que aprender a honrar as pessoas que Deus colocou na tua vida para te abençoar. Você tem que aprender a honrar o seu pastor, o seu líder, as pessoas que Deus colocou no teu caminho para orar para a tua vida, para orar pela tua família. Honra. Quem está comigo já, amém? Amém? O profeta chega diante dela e profetiza que ela vai ter um filho. Aquela mulher não acredita. Com certeza, muitas pessoas já falaram para ela que ela iria ter um filho e não se concretizou. Não aconteceu. Então, quando o profeta profetiza para ela, ela fala assim: não, sou homem de Deus, não minta para mim. Mas na Bíblia vai dizer que no tempo marcado, o filho daquela mulher nasce. No tempo determinado, a criança nasce. Só que, o que me chama a atenção nessa história é que o menino nasce, o menino cresce, ele vai trabalhar com seu pai. Tem uma dor de cabeça e o menino morre. Como assim? Eu não pedi nada. Aí você me dá um filho e o filho que você me dá morre? Como assim? Lendo essa história, dá para entender e pensar que Deus é mau. A mulher não pediu nada para Deus, não pediu nada. Não pediu nada. Aí Deus dá e Deus tira. Pode parecer que Deus é ruim, mas não. Aquela mulher estava passando uma situação muito difícil, uma situação de provação. O que é provação? Situação muito difícil, excesso de sofrimento, que testa a capacidade de uma pessoa. Essa provação que você está enfrentando não é para a tua morte. Essa luta que você está enfrentando não é para acabar com a sua vida. Quem está comigo já, amém? Amém? Aquela mulher, ela tinha tudo e mais um pouco para aceitar a morte do filho dela. Tinha tudo. Só que para aquela mulher, o fim não era o fim. Para aquela mulher, o fim
era somente o início dos melhores dias que ela iria viver. O fim não é o fim. O fim pode ser os melhores dias que Deus reservou para a sua vida. Eu entendi com essa passagem que ela estava vivendo uma vida de frustração. Ela estava vivendo dias de frustração. E eu entendi que Deus, Ele é especialista em transformar dias de frustração em dias de glória. Esse mal que você está enfrentando não é para te matar. Essa luta que você está enfrentando não é para te derrubar. Essa provação você irá passar por cima e sairá vencedor no nome do Senhor Jesus. Aleluia! A maneira que você começou, a maneira que você irá terminar é muito melhor do que a maneira que você começou. Aleluia! Aquela mulher não aceita o fim. E ela vai de encontro ao profeta. O profeta, ele avista a mulher de longe. Fala assim, olha, Geazi, vai de encontro àquela mulher. Ela está vindo aí. Pergunta a ela se vai tudo bem com ela, com o seu marido e com o seu filho. Presta atenção, a mulher tinha acabado de perder o filho. Tinha acabado de perder o filho. O bem mais precioso, ela não tinha. Mas o bem mais precioso que ela tinha, ela acabou de perder. Geazi chega diante dela e pergunta, e aí, vai tudo bem com você, com seu filho, com seu marido? Sabe o que ela responde? Vai tudo bem. Como que vai tudo bem? A mulher acabou de perder um filho. Como que vai tudo bem? Por fora, estava tudo bem. Mas por dentro, aquela mulher estava quebrada. Por dentro, aquela mulher estava dilacerada. Mas como uma forma automática, ela responde, vai tudo bem. Está tudo bem. Isso acontece comigo e com você muitas das vezes. Tem dias que nós entramos aqui nessa igreja, que a nossa vontade é nem voltar para casa. Você acha porque eu sou pregador, eu estou forte todo dia? Você acha porque o Heitor é o pastor dessa igreja e está forte todo dia? Você que é líder, as pessoas olham para você e acham que você está forte todo dia. Tem dias que a gente entra aqui quebrado. Mas como uma forma automática a gente responde, vai tudo bem. Mas a nossa vontade é dizer o quê? Está tudo mal. Está tudo indo à ruína. Mas como uma forma automática, mecânica, vai tudo bem. As pessoas te olham sorrindo, te veem alegre, mas não sabem a luta que você está enfrentando. Tem dia que você entra aqui que a vontade é nem de ir embora para casa. O Heitor falou que essa semana já tem umas pendências a resolver. Às vezes a vontade é, vou ficar aqui em casa, resolver nada não, vou decidir nada não. Quem está comigo diz amém? Sabe por que aquela mulher disse que ia tudo bem? Porque ela acreditava no Deus que agiu através do profeta. Ela acreditava no Deus que deu o filho dela. Aquela mulher acreditava no Deus que o seu marido servia. Então aquela mulher, ela entendeu que o fim não era o fim. Deixa eu te explicar uma coisa. O mesmo Deus que dá é o mesmo Deus que tira. O mesmo Deus que te dá é o mesmo Deus que pode tirar. Na Bíblia vai dizer no livro de Lucas, capítulo 7, verso 1 em diante, que Jesus estava indo para uma cidade chamada Naim. Naim. E com ele seguia uma grande multidão. Quando Jesus chega no portão da cidade, ele se depara com uma situação deplorável. Ele encontra vindo em direção a ele um ofício fúnebre. Uma viúva tinha acabado de perder o seu filho. Perdeu o marido, agora perdeu também um filho. E com ela seguia também o quê? Uma grande multidão. Na Bíblia vai dizer que Jesus, ele vê aquela situação e ele se compadeceu daquela mulher. Ou seja, ele teve compaixão daquela mulher. Na Bíblia vai dizer que Jesus, ele toca no esquife, no caixão. E aquele menino que estava morto, ele torna a vida. Sabe o que eu aprendo com isso? Diante de Deus, diante daquilo que Jesus fala,
aquilo que está morto tem que ressuscitar. Diante daquilo que Jesus fala, tem que ressuscitar. Eu não sei se tem alguma área da tua vida que se encontra morta. Jesus, nessa noite, está falando, vai ressuscitar no poder que há no nome do Senhor Jesus. Aquela mulher não conta que estava passando por um empregado de Eliseu. Ela não conta. Fala para ele, vai tudo bem. Sabe por que ela não conta? Porque Geazi não podia fazer nada para ela. Não podia fazer nada para resolver os problemas que ela estava enfrentando. O que eu aprendo com isso? Pare de contar os seus problemas para quem não pode fazer nada por você. Pare de contar as suas dificuldades, as suas lutas, para quem não pode te ajudar em nada. Às vezes você está contando uma dificuldade sua, ao invés da pessoa te ajudar, ela está ficando alegre com aquela situação. Então, para de contar os seus problemas para quem não pode fazer nada em seu favor. Quem está comigo, diga amém. Amém. Eu estou terminando. Eliseu, ele chega para a viúva e pergunta, o que você tem em casa? O que ela responde? Eu não tenho. Vírgula. A não ser um jarro pequeno de azeite. Não tinha nada. Agora já tem um jarro pequeno de azeite. Azeite simboliza o quê? A presença de Deus. Não perguntou quanto tinha, perguntou o que tinha. Se tem azeite, tem milagre. Se tem azeite na minha vida, tem milagre. Se tem azeite na tua vida, tem milagre. Se tem azeite na tua casa, tem milagre. Esse ano de 2022 tem azeite para a tua vida, tem presença de Deus para a tua casa, tem azeite para você, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Amém? Amém? Se tem azeite, tem milagre. Não estou perguntando quanto. Ainda tem? Então tem milagre chegando para você. Fique de pé no seu lugar.